Podeis assentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos as nossas Bíblias agora em Atos, capítulo 22, e recebamos a palavra de Deus com toda a submissão. Atos, capítulo 22. Eu lerei todo o capítulo, e essa será a porção da palavra de Deus, pregada e aplicada nessa noite. Atos 22, todo o capítulo, para a nossa edificação, para a salvação daqueles que ainda não estão em Cristo Jesus. Essa é a palavra da salvação. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra e então gritaram dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano.
Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. E imediatamente se afastaram que estavam para o inquirir com ações. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela vida de Paulo. Obrigado por todo esse livro que o Senhor nos concede para estudarmos, para ouvirmos a pregação a respeito dele. Nos ajuda, ó Deus, a entender que o livro de Atos não é meramente histórico, mas é um livro que nos ensina como viver hoje, diante do testemunho do Evangelho para aqueles que ainda estão perdidos, sabendo que reações parecidas podem acontecer e devemos estar preparados para tudo isso. Nos ajuda nessa noite a aprender com esse testemunho tão claro, tão simples de Paulo, falando sobre como ele se converteu e como isso é poderoso para salvar pecadores, mesmo que as circunstâncias sejam inadequadas. Que o Senhor nos ajude a abrir a nossa boca para simplesmente testemunhar daquilo que Cristo já fez, tem feito e ainda fará em nossas vidas. Tende misericórdia, ó Deus, daqueles que nessa noite ainda não podem dar esse testemunho, ainda estão aqui presos aos seus pecados, cativos a Satanás, não podendo falar do que Cristo já fez em suas vidas, mas que a partir de hoje então eles possam abrir as suas bocas, dizendo como se converteram por meio do teu santo evangelho, pelo poder do teu Santo Espírito, recebendo a graça do Senhor. Tende misericórdia daqueles que ainda não estão em Cristo Jesus nessa noite, e nos edifica, Senhor, por meio da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, o justo, que nós oramos. Amém. Amém. Famosos estão se convertendo o tempo todo. E o que você acha do testemunho dessas pessoas? Vou dar aqui alguns exemplos. O testemunho cristão de Dedé Santana, integrante dos Trapalhões. O testemunho cristão do Jorginho, lateral direito do Flamengo, lateral direito da Seleção Brasileira de 94, atleta de Cristo. Testemunho cristão do Rodolfo, ex-vocalista da banda Raimundos. O que pensar do testemunho cristão de Xande e Carla Pérez? E de Heloísa Perricê, atriz e humorista da Globo, que inclusive se diz presbiteriana. Esses são alguns exemplos dentre vários. E certamente para alguns você falou, talvez para o Jorginho, esse aí dá para acreditar. Xande e Carla Pérez. E nós vamos julgando então esses testemunhos todos a partir do que as pessoas acabam manifestando em suas vidas. Qual é a motivação para elas se dizerem hoje evangélicas? O que está acontecendo de fato? Será que realmente o Espírito Santo atingiu o coração dessas pessoas? Nós olhamos para essa multidão de testemunhos e nós percebemos que sim, infelizmente, dentre esses e vários outros, há alguns testemunhos que são da boca para fora, que são falsos. Não podemos julgar. Não temos condições de fazer isso, pelo menos não de forma distante como estamos. Mas a importância desse texto hoje, e do testemunho de Paulo aqui no capítulo 22, é nos mostrar que o testemunho da salvação de Jesus Cristo na vida de uma pessoa é fundamental para a vida cristã. Nós olhamos para essa ideia do testemunho de pessoas em igrejas pedindo oportunidade para testemunhar. Isso parece algo não bíblico ou algo que não deveria ser praticado por nós, quando na verdade
sim, apesar dos erros que acontecem nessa área, nós devemos entender a importância e o lugar do testemunho cristão na igreja e para a salvação de pecadores. Apesar de alguns testemunhos então serem absolutamente desconfiáveis, a declaração do que Cristo fez em nossas vidas e ainda está fazendo deve sempre servir para a manifestação da verdade e para, sim, a evangelização de pessoas. É isso que nós vemos aqui na vida de Paulo agora. Nós estamos agora no capítulo 22. A partir desse momento, Paulo vai apenas defender a sua fé perante tribunais, perante autoridades, e vai finalmente ser preso, e dali nós sabemos, morto, martirizado como um cristão, como um seguidor de Cristo. E por que Paulo está aqui então apresentando uma defesa? Porque ele está em Jerusalém. Nós vimos isso no capítulo 21. A sua identificação plena com Cristo, que durante a sua vida também foi para Jerusalém, também caminhou para a sua morte. E aqui Paulo, da mesma maneira então, vai para Jerusalém, apesar de ser avisado do que aconteceria ali, apesar de receber a recomendação de amigos próximos, não vá para Jerusalém, ele vai. E ao chegar lá, ele é falsamente acusado, ele começa a ser açoitado mais uma vez, e ele acaba preso. Aquelas profecias todas de Ágabo e outros acontecem literalmente na vida de Paulo, mas isso não o impediu de chegar a Jerusalém. E nesse contexto agora então, de prisão, Paulo está aqui em cadeias, Paulo está aqui com hematomas, provavelmente ainda sangrando, porque havia sido totalmente agredido pelos judeus descrentes, que não aceitavam a palavra do Evangelho. Mas ele pede no final do capítulo 21, como nós vimos na semana passada, ele pede permissão à autoridade romana para falar àquele povo. O versículo 40 de Atos 21 diz isso. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo. E aqui nós vemos o conteúdo daquilo que é chamado aqui a sua defesa. Nós vemos então, a partir desse texto, como nós ainda hoje devemos, com o nosso testemunho cristão, lutar pela verdade do Evangelho, sabendo que Deus é quem dá os resultados desse testemunho, dessa manifestação do que Cristo fez em nossas vidas. O testemunho não é por nossa causa, o testemunho não é simplesmente para salvar a nossa reputação ou coisa parecida, o testemunho é para manifestar a verdade do Evangelho, sabendo que Deus é quem dá os resultados disso que Ele roga e manda que façamos constantemente. Vejamos então, em primeiro lugar, o testemunho de um verdadeiro cristão. Aqui nós temos um modelo de testemunho. Apesar desses vários famosos constantemente darem seus testemunhos, apesar de estarmos acostumados em outras denominações a ouvirmos testemunhos, às vezes até complicados, nós temos aqui um modelo bíblico do que é dar um testemunho verdadeiro. Leiamos mais uma vez, versículos 1 a 21. Prestem atenção no testemunho de Paulo, e aqui veremos alguns detalhes importantes. O testemunho de um verdadeiro cristão. Irmãos e pais, ouvi agora minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte,
prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Aqui nós vemos então Paulo não fazendo a sua própria defesa, mas ele está defendendo o Evangelho. Ele está aqui aproveitando aquela oportunidade que provavelmente eu e você não aproveitaríamos, porque o nosso coração aqui estaria cheio de rancor, cheio de sentimento de vingança, cheio de sentimento de vitimização, porque mais uma vez fizeram aquilo que com Paulo aconteceu. Nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos anunciando a salvação em Jesus Cristo, e as pessoas rejeitam, e as pessoas nos perseguem, e as pessoas nos maltratam. Paulo está aqui arrebentado, Paulo está aqui sangrando, Paulo está aqui cheio de dores, e ele vai agora pregar o Evangelho, ele vai lutar pela verdade, e ele sabe que aquele discurso poderia ser usado por Deus para salvar aqueles homens ferozes que ainda queriam matá-lo. Por isso nós vemos aqui nos versículos 1 e 2, quando ele chama a atenção daqueles homens para fazer uma defesa, e ele usa a língua hebraica. Ele obviamente usa a língua conhecida da época, e ali todos aqueles homens prestam atenção no que está acontecendo. Vamos ouvir o que esse homem tem a dizer. E ele simplesmente dá o seu testemunho. É simples assim. Isso nos empolga então para fazer o mesmo com aqueles que estão ao nosso redor. Qual foi a última vez, se é que você alguma vez na sua vida já fez isso, qual foi a última vez que você se sentou com alguém e de forma simples e direta disse àquela pessoa o que Jesus Cristo já havia feito em sua vida? Você vê aqui então a primeira parte do testemunho cristão, de um verdadeiro cristão. O testemunho deve sempre ser assim, sempre seguir esse modelo. Paulo está aqui apresentando a sua identidade sem Cristo Jesus. Qual era a sua identidade antes de Cristo salvar a sua vida? E algumas características aqui podem ser associadas a nós. Você vê Paulo falando da sua origem, da sua naturalidade. Você vê aqui Paulo falando da sua instrução acadêmica e de quando ele era zeloso para com Deus. Ou seja,
Ele está aqui em resumo falando de como ele, sem Cristo antes, buscava fazer tudo direitinho, tudo certinho, pensando que assim estava agradando a Deus. Não é esse o seu testemunho também? Antes de Jesus Cristo invadir a sua vida, antes de Jesus Cristo entrar na sua vida e lhe salvar por graça somente, não era assim que você vivia? Não é assim que vivem todos os homens em maior ou menor medida, pelas obras, por aquilo que nós achamos que podemos conquistar pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força? O resumo do testemunho da nossa identidade, de quem nós éramos antes de Cristo Jesus, é exatamente esse. Éramos guiados pelos nossos próprios méritos. E se nessa noite você ainda é guiado dessa forma, se você ainda se baseia naquilo que você mesmo julga ser certo ou errado, e você faz mais certo do que errado, e por isso você merece o céu, então saiba que você desesperadamente nessa noite precisa de Cristo, da graça dele, do evangelho libertador, que só pode acontecer por meio do Santo Espírito de Deus. Não vai para o céu nenhum bom cidadão zeloso para com Deus que não tenha Jesus Cristo em seu coração. Mesmo que você não tenha pecado tão gravemente quanto Paulo aqui pecou. Ele não fala apenas da sua vida por obras, mas ele fala aqui de pecados grotescos que ele cometeu antes de ser salvo por Jesus Cristo. A partir do versículo 4, ele fala como ele perseguiu os cristãos, como ele prendia homens e mulheres, como ele recebia cartas para açoitar homens e mulheres nas sinagogas, para matá-los inclusive. Nós vemos ele falando a respeito da morte de Estevão lá na frente, e ele era orgulhoso disso. Ele achava que estava fazendo a vontade do Deus de Israel. Ele não estava fazendo isso simplesmente por ódio, ou por algum tipo de sentimento negativo em relação aos cristãos. Ele estava seguindo ordens e achava que com toda a boa intenção do mundo estava fazendo o que era correto. Qual é o seu pecado do passado antes de Jesus Cristo? Qual é aquela coisa mais grave que você cometeu antes de Jesus Cristo? Saiba então que parte do seu testemunho é poder falar sobre essas coisas, tendo a plena convicção de que hoje, pelo sangue de Jesus, você está completamente perdoado daquilo. O pior pecado que você possa ter cometido antes de Jesus Cristo, agora pelo sangue dele, está perdoado. Imagine a força de um testemunho para aqueles que estão ao seu redor, quando você diz: sim, eu fiz tal coisa, eu pratiquei tal ato, eu pensava de certa maneira, mas agora eu fui convencido de que isso é errado, mas agora o Espírito Santo me libertou dessas coisas. Eu não posso mais viver assim, eu não preciso mais viver assim, eu sou uma nova criatura. O nosso testemunho nos mostra que sim, apesar de termos pecado gravemente no passado, agora somos completamente restaurados pelo poder do Espírito Santo em nós. Essa é a primeira parte do testemunho de um verdadeiro cristão. Não temos medo de admitir quem nós éramos de fato. Mas talvez você esteja aqui nessa noite e o seu testemunho não seja tão fantástico assim. Você sempre teve uma vidinha mais ou menos, sem sal, nunca pecou gravemente, como eu tenho mencionado aqui. Talvez isso se aplique a você como filho da aliança, cresceu na igreja, sempre participou da igreja, nem sequer se lembra quando nasceu de novo. Não teve uma experiência de conversão assim, como muitos aí têm e podem
testemunhar disso. Mas isso se aplica a você. Isso se aplica a você porque talvez mais gravemente ainda, filhos da aliança depositem a sua confiança não em Jesus Cristo, mas em outras coisas que não podem salvar. Filhos da aliança que têm o privilégio de crescer na igreja e serem educados nos caminhos do Senhor, não devem desejar um testemunho diferente do seu. Eu gostaria de ter usado drogas para poder então agora dizer como fui liberto dessas coisas pelo sangue de Jesus. Não! Glória a Deus que você nem sequer se lembra do dia em que você realmente precisou de Jesus Cristo. Isso foi tão natural em sua vida. Mas nós sabemos, apesar de não poder falar sobre alguma coisa drástica, nós sabemos que mesmo filhos da aliança são concebidos em pecado, nascem em pecado, crescem em pecado, são batizados em pecado e talvez até depois da profissão de fé ainda vivem em pecado. Todos aqui podem dizer que antes de Cristo viviam pelas obras e pecavam gravemente perante o Senhor. Um testemunho de um verdadeiro cristão começa assim: não temos vergonha de dizer quem éramos, porque agora nós temos plena convicção de quem somos em Cristo Jesus. Essa é a segunda parte do testemunho cristão. A segunda parte do testemunho cristão de Paulo aqui, sendo um modelo para nós, nos mostrando agora a nossa identidade com Cristo Jesus. E essa identidade com Cristo Jesus, ela é dividida em duas partes. Primeiro ela nos mostra quem nós somos, e depois ela nos mostra o que devemos fazer como cristãos, como filhos de Deus restaurados pela sua graça. Quem é que Paulo aqui se tornou? Nós vemos claramente, ele era Saulo, ele está indo para Damasco para matar cristãos, para prender cristãos, mas de repente Jesus Cristo aparece para ele, o próprio Cristo, em plena luz do meio-dia. Paulo fala a respeito de uma luz ainda mais brilhante, que os outros também viram, uma luz sobrenatural, uma luz que manifestava o quanto de fato Jesus Cristo é a luz desse mundo, a luz que ilumina todo o pecador. E no testemunho de Paulo ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus Cristo fala com ele, Jesus Cristo se manifesta a ele, e ele ouve ali a voz do Senhor, e agora ele se torna uma nova criatura. Nessa noite, você que entrou aqui ainda sem Cristo Jesus, por meio da pregação da palavra, está ouvindo o próprio Senhor Jesus falando com você. Não é o pastor meramente pregando, não é um discurso preparado de antemão, é Jesus Cristo no seu ofício profético, dizendo para você no seu coração: por que é que você ainda me persegue? E aí você diz: mas eu não persigo ninguém, eu até venho para a igreja. Em outras palavras, Jesus está dizendo: sim, você me persegue ao não se arrepender. Sim, você me persegue ao me desprezar. Sim, você me persegue a não entender o Evangelho e não se submeter à minha vontade. Não é o caso com Saulo. Saulo ouviu a voz, ele viu a luz. Os que estavam com ele não conseguiram perceber o sentido da voz que falava com Saulo, mas ele sim. E sim, você pode estar ouvindo a minha voz em português, entendendo tudo que está se passando, mas o Espírito Santo precisa então pegar essas palavras e realmente fazer com que elas desçam até o seu coração e ali façam morada.
O testemunho de Paulo é racional e ao mesmo tempo experimental. Sim, você precisa que o Espírito Santo age em sua vida para que você entenda de fato essas palavras de uma vez por todas e se converta a Cristo e seja uma nova criatura. Quem era Paulo agora, depois que Jesus Cristo entrou em sua vida? Ele é um homem completamente quebrantado. Ele é um homem aqui que cai por terra, ele fica cego, ele é guiado pela mão por aqueles que estavam com ele, e ali ele recebe agora uma palavra de Ananias. É esse o seu testemunho? Se você está aqui nessa noite e você pode então dizer: eu sou de Cristo Jesus, eu estou em Cristo Jesus, eu posso dar um testemunho cristão, então saiba que essa é uma das principais características da nossa nova identidade. Nós somos, ou devemos ser, melhor dizendo, prostrados diante do Senhor. Nós somos humilhados diante do Senhor. Não há qualquer espaço para orgulho, não há qualquer espaço para soberba. Sem Cristo nada podemos fazer. É a nossa nova condição. Antes podíamos fazer tudo, antes nos virávamos, antes tudo era nosso. Agora tudo é de Cristo. Somos servos, escravos, e precisamos ouvir o ensinamento de outros. E aqui Ananias resume a nova identidade daquele que era perseguidor dos cristãos. Ele fala no versículo 13: Saulo, irmão. O seu testemunho cristão é baseado no fato de que agora você faz parte da família de Deus. Você é um irmão em Cristo, você é uma irmã em Cristo. E isso faz toda a diferença na vida daquele homem. Quem era agora Paulo em Cristo Jesus? Um homem humilhado, um que fazia parte da família de Deus, e um que fora escolhido, no versículo 14, exatamente para manifestar agora o seu próprio testemunho. O versículo 14 diz: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Aqui nós vemos então como o nosso testemunho cristão está repleto também de doutrina bíblica. A doutrina da eleição, doutrinas muitas vezes rejeitadas e mal compreendidas por homens. Ananias está dizendo para Paulo quem ele era. Ele era um escolhido de Deus, e esse é você nessa noite. O seu testemunho passa pelo fato de você ser um eleito de Deus. Você deve declarar isso, você deve manifestar isso. Não pensar que ao dizer essas coisas vai mais complicar do que ajudar. Não. Quando nós pensamos demais, nós hesitamos demais. Não que não devamos pensar no que vamos dizer, mas é mais simples do que nós imaginamos. É simplesmente abrirmos a nossa boca e dizer: eu era assim e agora eu sou assim. Eu estava caminhando com as minhas próprias pernas, mas Deus, desde toda a eternidade, determinou que um dia eu conheceria Jesus Cristo por meio do Evangelho, e agora eu sou assim. Cada um de vocês não só pode, como deve abrir a boca para falar sobre o que aconteceu na sua vida. Não precisa de curso de evangelismo para fazer isso. Não precisa de diploma de algum curso de evangelização
Basta você escolher uma pessoa, orar por essa pessoa e pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, abra minha boca para chegar até aquela pessoa e simplesmente dizer para ela o que o Senhor fez na minha vida. Mesmo que o meu testemunho não seja tão mirabolante assim. Mesmo que eu tenha que dizer para essa pessoa: olha, eu cresci na igreja, foi maravilhoso, mas eu sei que um dia o Espírito Santo teve que me dar um novo coração. Porque eu era tão pecador, tão orgulhoso, tão soberbo quanto Saulo ou quanto qualquer outro que talvez manifeste isso de forma mais drástica e direta. Em resumo, o testemunho cristão, o testemunho de um verdadeiro cristão, diz respeito ao nosso conhecimento do justo. Olha como Ananias aqui descreve Jesus Cristo para Paulo. Na verdade, isso não aconteceu lá, quando em Atos capítulo 9, Ananias fala com ele. Paulo está aqui nos dando uma informação nova. Talvez por causa da ocasião, quando ele está injustamente sendo julgado, quando ele está injustamente sendo punido, ele fala sobre quem é Jesus. Isso é o testemunho do verdadeiro cristão. Falar sobre quem é Jesus. Isaías 53 já nos disse que ele era o justo. O Antigo Testamento já nos traz várias características e atributos de quem é Jesus Cristo. E nós abrimos a nossa boca e falamos a respeito disso. E mais uma vez eu me pergunto nessa noite: você já conheceu o justo? Esse é o seu testemunho nessa noite? Você pode sair daqui com a plena convicção de que você era uma pessoa e agora é outra, porque o conhecimento do justo transforma a sua vida completamente. Se não, você precisa se arrepender. Você precisa se converter. Você precisa pedir ao Senhor que você tenha a oportunidade então de também abrir a sua boca para dizer: naquela noite eu ouvi o Evangelho por meio do testemunho de Paulo, e agora eu posso testemunhar também a respeito da minha salvação. A segunda parte do testemunho cristão não apenas nos mostra qual é a nossa identidade em Cristo Jesus naquilo que somos, mas mostra também a nossa identidade naquilo que devemos fazer. O cristianismo, em essência, é uma nova natureza. Nós somos novas criaturas em Cristo, mas essas novas criaturas agora vão viver de forma diferente. É isso que acontece a partir do versículo 15. Vejam então que Saulo se transforma em Paulo, ele conhece a Jesus Cristo como o justo, ele é uma nova criatura, e o versículo 15 diz: porque a partir de agora terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Mais uma vez, nós geralmente temos o nosso testemunho cristão como algo pontual. Geralmente o testemunho cristão diz respeito a como a nossa conversão se deu. Isso falando sobre famosos ou sobre pessoas como nós, sem qualquer fama. Mas o testemunho cristão, ele é algo contínuo. Ele é processual. Porque ele diz respeito ainda ao processo de santificação que acontece em nossas vidas. O testemunho cristão não diz respeito apenas à regeneração, ao novo nascimento. Eu fui naquele acampamento de carnaval e naquele culto da fogueira, eu joguei o graveto e ali eu me tornei uma nova criatura. Se a sua justificação foi assim, se o seu novo nascimento foi assim, glória a Deus. Mas a partir daquele momento, então, você passa a ser santificado. E esse
continua sendo então o seu testemunho. Não é só aquilo. Mas é agora poder dizer então, com 20 anos de cristianismo, eu ainda praticava tal pecado, fui convencido pelas Escrituras e larguei. Que testemunhos maravilhosos nós podemos ouvir de crentes maduros, que sempre pensaram, eu nunca soube que isso é pecado. E uma vez que o Espírito Santo os ilumina, eles são capazes, com toda a humildade, de deixar aquilo, de largar aquilo. Você é capaz de fazer isso? Veja o que está sendo dito aqui para Paulo. Você vai dar testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Qual foi a última vez, não apenas que você falou sobre o que Cristo fez na sua vida, mas o que Cristo já está fazendo agora? Como é maravilhoso para um pastor ouvir que suas ovelhas estão firmes no caminho. Ouvir que suas ovelhas foram tentadas numa determinada área, mas elas foram firmes no Espírito Santo e resistiram àquela tentação. Esse é o nosso testemunho contínuo. Nós somos chamados para fazer essas coisas. E no início da nossa caminhada em santidade, nós fazemos aquilo que também aconteceu com Saulo, ou melhor, com Paulo. No versículo 16, Ananias fala para ele então qual era a primeira atitude que ele deveria tomar. Ele fala assim: e agora por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Se você nessa noite já recebeu o batismo, tendo sido numa idade adulta, numa idade onde você tinha consciência do que você estava fazendo, eu lhe pergunto, o seu batismo realmente foi feito de acordo com as Sagradas Escrituras? Vejam como esse versículo aqui, ele é usado de forma errada, para ensinar aquilo que o batismo não faz verdadeiramente. Alguns pegam esse versículo e dizem que o batismo é quem lava, é o que lava os pecados de alguém. Isso é falso. As águas do batismo não lavam pecados de qualquer pessoa. Tito deixa claro, ou melhor, a epístola a Tito deixa isso claro, quando fala que é um lavar regenerador do Espírito Santo, representado pelas águas do batismo. É por isso que aqui nós somos tão cuidadosos e até cautelosos em relação à recepção de pessoas de outras igrejas, que passaram por batismos completamente malucos, ou seja, falsos batismos. Tinha água, podia até ter a Trindade, mas foram realizados pela líder da célula de tal lugar. A Escritura nos ensina o que é um batismo verdadeiro, que representa o lavar dos pecados. Então saiba olhar para esse sacramento de forma correta, e o quanto ele é fundamental para o seu testemunho. Não tem como você testemunhar da sua nova vida em Cristo Jesus sem passar pelo batismo. Eu não estou dizendo que existem pessoas que são salvas, que não existem pessoas que são salvas sem o batismo. O batismo não salva ninguém, logo, de forma extraordinária, alguém pode ser salvo sem passar pelo sacramento necessariamente. Mas ordinariamente falando, se você está recebendo a palavra do Evangelho, então, parte do seu testemunho vai ser: eu fui batizado tal dia, porque fiz a minha pública profissão de fé em tal lugar, e ali eu entendi então o que significava receber esse selo maravilhoso, me destacando agora do mundo, me fazendo ser um cristão
um santo de forma oficial. E mais uma vez agora eu volto para aqueles filhos da aliança que, graças a Deus, nessa igreja, recebem o selo na infância. Recebem o selo quando eles não têm a menor ideia ainda do que é o batismo. Porque é baseado na promessa. É baseado na obediência dos pais. Vocês, filhos, que já foram batizados, é um dever de vocês, então, o mais cedo que vocês puderem, chegarem a essa maturidade, invocando o nome de Jesus, aqui como é dito, para fazerem a sua profissão de fé, confirmando assim aquele sacramento realizado há tantos anos atrás. Filhos da aliança, que podem dizer para a glória de Deus: eu não consigo me lembrar de qualquer dia em que eu não tenha pertencido a Jesus Cristo. Eu faço a minha profissão de fé então, porque eu entendo quem eu sou e o que eu preciso fazer agora em Cristo Jesus. Saulo, agora Paulo é batizado. Ele já tinha recebido a circuncisão. Ele já fazia parte da aliança, mas ele entende que o cristianismo agora tem uma nova exigência. A circuncisão se transforma no batismo, e ele precisa desse selo também. Nós, a partir do versículo 17, vemos agora Paulo saindo de Damasco e voltando para Jerusalém, para cumprir logo o que Deus havia manifestado a ele. Mais uma vez, o testemunho de Paulo aqui é maravilhoso, porque essa informação não está em Atos capítulo 9. Em Atos capítulo 9, nós temos em resumo a sua ida para Jerusalém e a sua saída de lá. Aqui nós temos os detalhes, o que é que está acontecendo. Ele vai para Jerusalém, ele está orando no templo e ele recebe uma visão, ele tem um êxtase. É Deus quem fala para ele sair de Jerusalém. Por quê? Porque não receberiam o testemunho dele. Olha que coisa irônica. Paulo recebe aquela visitação de Jesus Cristo. Ele tem um testemunho fantástico, talvez o mais fantástico da história. Mas pessoas não acreditariam nele. Pessoas não acreditariam ainda em Jesus. E parece que Paulo aqui insiste. Paulo diz nos versículos 19 e 20, mas eles sabem qual foi a mudança. Eles sabem que eu era Saulo, agressivo, nocivo, e agora eu sou Paulo. É claro que eles vão se converter. É claro que esse testemunho vai arrebanhar várias pessoas. Não tem como não acontecer isso. Mas o Senhor insiste no versículo 21. Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Agora fica claro então para Paulo qual era o seu principal chamado. Deus estava se calando, Deus estava trazendo juízo para os judeus, Deus estava trazendo uma punição para aqueles que continuavam rejeitando o seu evangelho. Mesmo que ouvissem o testemunho fantástico de Saulo transformado em Paulo. Aqui mais uma prova de que a salvação pertence ao Senhor e ela só acontece diante ou mediante a sua graça maravilhosa. Mas não é por isso então que devemos nos calar. Pelo contrário. Se esse texto aqui não está empolgando a sua vida, não está lhe empolgando para sair daqui e escolher algum ouvido para ouvir a sua história, se convença então disso. É o seu papel, é a sua função, é o seu privilégio, a sua história é única.
Deus não fez o que Ele fez em sua vida e continua fazendo por acaso. O nosso testemunho sempre vai ser um chamado ao arrependimento, pelo menos deveria ser, e não meramente uma história bonita. Você vê nesses programas aí, geralmente de auditório, vai lá um famoso evangélico, aí diz: ah, que bom, agora eu conheço a Jesus, eu pertenço a Jesus e tal. E o apresentador ou a apresentadora diz: ah, que bonito, que coisa maravilhosa. Como assim? O testemunho daquele famoso deveria ser: agora eu pertenço a Jesus, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. Que apresentador ou apresentadora diria: ah, que coisa bonita, linda, maravilhosa. O testemunho de um verdadeiro cristão, ele vai inevitavelmente chamar pessoas ao arrependimento. E é isso que acontece aqui. Verdadeiramente, uma vez que Paulo fala sobre a sua missão para os gentios e menciona mais uma vez a Jesus Cristo como justo, o que é que aqueles homens fazem? Nós deveríamos esperar o quê? Ai, que linda essa história, que coisa maravilhosa, uma salva de palmas para Paulo. Não. Nós vemos aqui então, mediante o testemunho de um verdadeiro cristão, quais são os resultados desse testemunho. Esse é o nosso segundo ponto. A última parte do capítulo. Nenhuma salvação é mencionada. Parece não ter havido aqui qualquer conversão. Isso torna o testemunho de Paulo inútil? Não, muito pelo contrário. Isso deveria nos incentivar ainda mais a continuar falando. Porque quando nós damos o nosso testemunho, em última instância, não fazemos isso para salvar pessoas. Nós damos o nosso testemunho para a glória de Deus. Naturalmente eu estou falando: Deus seja glorificado pelo que o Senhor fez na minha vida. Eu era assim, agora eu sou assim. Eu confiava em mim mesmo, agora eu confio plenamente no Senhor. O que o Senhor mandar que eu faça, eu vou fazer. Se isso salvar algumas pessoas, glórias ao teu nome. O testemunho cristão, então, o testemunho de um verdadeiro cristão vai ter dois resultados. Ou ele vai ser usado pelo Espírito Santo para salvar pessoas, ou ele vai ser usado pelo Espírito Santo para trazer ainda mais rejeição. É esse o resultado que nós vemos aqui. Vejam aí versículo 22. Ouviram até essa palavra e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares. Olha a cena. Esses homens já tinham espancado Paulo. Quando as autoridades romanas vêm para preservar a vida de Paulo, eles vão atrás de Paulo dizendo: mata-o, mata-o. Eles querem acabar com a sua vida. Dá um tempinho ali, porque ele fala em hebraico algumas palavras que começaram a fazer sentido para eles, mas quando ele atinge um ponto crucial, aqueles homens demonstram ainda o seu coração. Eles odeiam a Cristo, eles odeiam o Evangelho, eles odeiam os cristãos. É isso que você vai receber eventualmente quando você testemunhar da sua fé, quando você falar do que Jesus Cristo fez na sua vida, quando o seu próprio testemunho for algo que exige dos outros conversão, no seu trabalho, na sua escola, no seu ambiente de lazer, na sua família. As pessoas costumam usar aquele exemplo, né? Devemos testemunhar o Evangelho
quando necessário com palavras. Não. A nossa vida, sem dúvida alguma, deve ser um testemunho do que Cristo fez por nós. Mas a Bíblia manda que abramos a nossa boca e falemos. E proclamemos. Eu era assim, agora eu sou assim. E pessoas não vão achar isso meramente uma história bonitinha. Ou elas vão te odiar mais, ou elas vão ser salvas pelo poder do Espírito Santo. Não é o caso aqui. Mediante esse testemunho fantástico, os judeus ainda mais odeiam a Paulo. E é necessário mais uma vez que as autoridades intervenham e protejam a Paulo, mesmo que nessa proteção eles busquem interrogar a Paulo por meio de tortura. É interessante isso. Aqueles homens ficam tão curiosos para saber por que é que aqueles judeus odeiam tanto a Paulo, querem matá-lo, que eles estão dispostos a torturar Paulo para saber o que está acontecendo. E aí Paulo se protege. Paulo é preservado por Deus, porque Deus tinha dado a ele, por meio da sua providência, um título de cidadão romano. É isso que nós lemos aqui. Paulo pergunta ao centurião primeiro: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ele já havia mencionado isso no capítulo anterior, quando ele era natural de Tarso. Ele repete isso no seu testemunho. E aí nós sabemos que ele nasceu então dentro do Império Romano, e que por nascimento então ele tinha recebido aquele título tão desejado da época. O próprio comandante aqui diz que para ele havia custado muito dinheiro esse título, na providência de Deus, para preservar Paulo ali naquele momento. Ele então se protege. Para quê? Para que, apesar da rejeição ao seu testemunho naquele momento, ele continuasse testemunhando mais à frente. Essa é a vida do cristão. É testemunho após testemunho, após testemunho, após testemunho. E quem sabe Deus não nos dá a graça de um dia, a partir desses testemunhos, vermos alguém se convertendo na nossa frente. Que experiência fantástica! Que nós não experimentamos, obviamente, porque isso depende da vontade do Senhor, mas também porque nós nem sequer tentamos. Mais uma vez eu pergunto: qual foi a última vez que você se sentou com alguém e contou àquela pessoa, de forma mais simples possível, o seu testemunho, o que Cristo já fez na sua vida? É simples assim. E talvez um dia, ao fazer isso, você veja ali aquela pessoa sendo quebrantada pelo Espírito Santo naquele exato momento. Porque se Cristo transformou alguém como Saulo em Paulo, Ele é absolutamente poderoso para transformar a mim e você em novas criaturas que nós somos hoje. E Ele é capaz de transformar qualquer um em um cristão verdadeiro, que a partir daquele momento vai ter um testemunho de salvação verdadeiro. A nós cabe simplesmente continuarmos testemunhando, sabendo que os resultados pertencem a Deus. Nesse capítulo não há conversão, não há nenhuma transformação maravilhosa. Mas Deus preserva Paulo para que ele continuasse falando. E o versículo 30 conclui para nós esse evento.
No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Mais uma vez eu repito, essa é a vida cristã, é testemunho após testemunho. Não é a defesa da sua reputação meramente, mas é a defesa da fé, a defesa do Evangelho, a defesa da verdade. E ao fazer isso, temos plena convicção de que Deus salva exatamente por meio dessa ferramenta. É o seu privilégio e ao mesmo tempo o seu dever. Qual é o seu testemunho? Fale para as pessoas, testemunhe para as pessoas, rogue ao Espírito Santo que use esse testemunho para salvar pessoas, e principalmente que esse testemunho então seja tão verdadeiro e tão manifestador do Espírito de Deus e do seu Evangelho, que pessoas ao ouvirem lhe rejeitem, se elas não pertencerem a Cristo. Eu era católico romano, criado em uma família absolutamente romana. Dos meus primos, o mais novo homem, a última esperança de me tornar um sacerdote romano. Até que um belo dia o Senhor Jesus Cristo, ainda no romanismo, invadiu a minha vida e me salvou. E pelo seu Espírito Santo, obviamente, não me deixou ficar ali naquela falsa religião. E um belo dia eu precisei dizer para o meu pai, cheio de medo, tremendo: pai, eu não vou mais para a missa, eu vou agora para o culto. E ele talvez nunca tenha se decepcionado tanto comigo como naquela noite. O Espírito Santo ainda está fazendo tantas coisas na minha vida, assim como eu sei que Ele está fazendo na sua vida. E quando nós abrimos a nossa boca para falar do que Ele está fazendo, essa é uma das formas tão poderosas que Ele usa para salvar pessoas. Eu não sei se meu pai está salvo, provavelmente não, ele continua preso ao catolicismo romano. Eu não sei se minha mãe está salva, provavelmente não, ela ainda está cativa a essa falsa religião. Mas naquele dia, quando eles ouviram o meu testemunho tão simples, tão ainda neófito, eles rejeitaram a ideia por completo. Mas o meu pai, que nem sequer pisava numa igreja evangélica, vocês já viram aqui, hoje ele frequenta a igreja quando ele está aqui. Ele ouve o evangelho pregado no culto. E como um pai, o máximo que ele pode dizer ainda é o quanto ele se orgulha de mim. Não é isso que eu quero ouvir do meu pai. O que eu quero ouvir do meu pai é que, a partir do meu testemunho, ou do testemunho de qualquer outra pessoa, manifestando o Evangelho na vida dele, ele possa dizer: eu era católico romano, idólatra, confiando nas minhas próprias obras, e agora eu sou protestante, evangélico, cristão, confiando somente em Cristo. É isso que nós devemos desejar ouvir de todas as pessoas, porque esse é o testemunho de Cristo que nós cantamos aqui, resumindo a sua vida e obra. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito. A obra de Jesus Cristo, a sua pessoa, a sua identidade, quem Ele é em nós, manifestando para o mundo então essa transformação gloriosa
que continua acontecendo a todos aqueles que pertencem a Ele desde toda a eternidade. Ouça o testemunho de Paulo nessa noite e creia no Senhor Jesus Cristo e dê o seu próprio testemunho também. Vamos orar. Ó Deus, abra nossa boca para falarmos daquilo que o Senhor tem feito em nós. Somos tão medrosos, tememos mais a homens do que ao Senhor. É tão simples, ó Deus, poder manifestar a Tua obra salvífica em nossas vidas, não só naquele determinado momento no passado, mas que continua agora. Nos ajuda, ó Deus, a podermos testemunhar, não para o nosso próprio mérito ou glória, mas para a Tua glória, das coisas que temos vencido hoje, dos pecados, dos quais temos nos afastado, as tentações que temos resistido, pelo poder do Teu Santo Espírito. Nos ajuda a ser como Saulo, que transformado em Paulo, estava disposto a padecer como Cristo Jesus padeceu, para que por meio do seu testemunho mais e mais pessoas fossem salvas, mesmo aquelas que eram claramente suas inimigas. Ó Deus, nessa noite, salva aqueles que ouviram o testemunho e que devem se arrepender de seus pecados, mas só podem fazer isso mediante a graça do Teu Santo Espírito e o poder regenerador desse que é todo poderoso para salvar. Perdoa a nossa negligência, Senhor, e obrigado porque ainda temos o privilégio de fazer muito isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé, meus